Hoje a gente vai falar de uma estratégia de proteção de capital na hora de fazer seus investimentos. E também vamos comentar sobre um filósofo e escritor bem famoso que é quem inventou essa estratégia. Então fica comigo e bora pro vídeo. E aí, meu lucrativo, minha lucrativa, eu sou a Lu Peralo e hoje a gente vai falar sobre a estratégia Barbell, que foi inventada pelo filósofo e escritor Nassim Taleb. Tenho certeza que você já ouviu falar nesse nome. E se você ainda não ouviu falar sobre ele, eu vou te lembrar alguns livros. É o Antifrágil, o Cisne Negro e Arriscando a Própria Pele, ou como muitos chamam, Sky in the Game. E ele escreveu esses livros aí super famosos, né? Ele tem essa proposta, o Nassim Taleb, ele traz essa proposta de falar de coisas que se beneficiam com o caos. Por exemplo, o que é frágil? Frágil é aquilo que quebra facilmente. Um copo de vidro, ele caiu, quebrou, ele é frágil, ele não volta a ser o que era, ok? O que é robusto? Um livro ele é robusto, uma pedra ela é robusta, cai e não acontece nada com aquilo. E o que é antifrágil? Antifrágil vai vir do conceito do quê? De que aconteceu alguma coisa, como por exemplo a hidra, que tem a sua cabeça cortada e vai nascer duas no lugar. Ou seja, acontece algo e a pessoa se torna mais forte depois daquilo que aconteceu. E ele traz essa proposta nos livros dele, ok? E o Nassim Taleb, ele tem essa pegada de filósofo, né? Porque além de escritor, ele é filósofo. Então ele traz essa proposta pra gente com reflexões acerca do nosso dia a dia, com exemplos, e os livros dele são ótimos. Mas o que eu quero te falar hoje aqui nesse vídeo é sobre a estratégia de proteção de capital dele, a estratégia Barbell. O que é isso? Essa estratégia, ela consiste em investir a maior parte do seu capital em grandes empresas, em lugares mais conservadores e uma menor parte em lugares mais agressivos, né? Lugares mais voláteis. Beleza, Ana Lu, entendi. Então, maior parte em conservador e menor parte em agressivo. Mas por que isso? Bom, preste atenção nessa justificativa que eu concordo muito com ela. Se acontecer alguma coisa, você perde pouco dinheiro. Por quê? Porque uma menor parte está em ativos de mais alto risco. Porém, se aqueles ativos ali derem certo, você vai ganhar muito. Porque ativos mais voláteis têm retorno financeiro. Então, o seu capital está protegido aqui numa maior parte em ativo conservador e aqui numa menor parte em ativo mais agressivo. Se perder, você perde pouco, mas se ganhar, você ganha muito aqui nessa menor parte. Então, essa estratégia consiste também lá daquele conceito de antifragilidade. Mas espera aí, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu quero que você pense numa crise financeira. Numa crise financeira, a gente tem uma volatilidade muito grande. Ou seja, se a maior parte do seu capital está em investimentos conservadores, tudo bem, você vai estar protegido dessa crise financeira. Mas você está investindo em pequenos ativos também naquela crise financeira, ativos mais agressivos, ativos que caíram muito, que sofreram muita oscilação. E aí, pós aquela crise, se essas empresas aqui se recuperarem, aquelas empresas mais voláteis, mais agressivas, você vai ter uma expansão aqui do seu capital. Então, coisas que se beneficiam com o caos. O que é o caos? É a crise, ok? Mas você se tornou antifrágil. Então essa estratégia dele também gira um pouco nesse conceito de antifragilidade e também não deixa de ser um conceito interessante de conservadorismo e proteção de capital. Assim você vai ficar mais tranquilo com os seus ativos, porém você também não vai deixar a oportunidade de ter os seus maiores ganhos, né? Que são aqueles ali nos investimentos mais voláteis. E antes da gente continuar esse vídeo, eu quero saber se você é um lucrativo dessa família. Se você ainda não é, se inscreve aqui no canal para se tornar um lucrativo e acompanhar os nossos conteúdos, tá bom? Beleza, eu sei que você entendeu isso. E na prática, como é que funcionaria isso? Eu não sei se você assistiu meu vídeo de Big Caps versus Small Caps. Se você não assistiu, o link tá aqui nos cards, tá bom? Foi um dos primeiros vídeos do canal. Então vai lá assistir para você entender esse conceito. Então, aplicando na nossa prática, no nosso dia a dia, como seria essa questão de investimentos mais conservadores e investimentos mais agressivos? Bom, se você tem um perfil realmente muito conservador, que você não quer ir para renda variável, a parte conservadora vai ser em renda fixa.
Porém, se a gente está tratando de renda variável, a parte conservadora vai ser em ativos como empresas big caps, empresas grandes, líderes de mercado, como setores financeiros, setores energéticos, setores tecnológicos, empresas grandes já solidificadas, já com anos e anos de mercado, com boa governança, com bom planejamento, com bom impacto social, essas empresas já consolidadas. Essas empresas grandes, elas têm uma alavancagem pequenininha, ok? Ela tem mais lucro, ela tem mais pagamento de dividendo, mas o crescimento dela é pequenininho. Então, o retorno dela é em longo prazo, porém, é mais conservador, mesmo se tratando de renda variável. Já as small caps, elas são ali os nenéns da bolsa, elas estão chegando ali, elas estão com uma proposta, algumas estão com projetos, algumas não, algumas são ruins de fato, algumas estão com dívidas e isso não é legal, mas algumas têm projetos interessantes, têm uma pegada interessante, têm propostas diferentes para o mercado. Então essas ali, elas têm para onde crescer, elas têm como crescer, então essa que alavanca o seu capital. Então, seria o caso das empresas mais voláteis com maior risco. Então, se uma empresa dessa quebra e você tem pouca parte do seu capital alocado nessa empresa, ok, porque você perdeu pouquinho e as suas empresas conservadoras ainda estão aí, né? Estão dando lucros para você. Então, você perde pouquinho. Agora, se você ganhar, se você tiver ali uma boa empresa, small cap, uma empresa pequena que você estudou bastante, que você conseguiu ver que ela tinha um bom impacto para crescer, aí beleza, aí você ganha muito. Essa é a estratégia Barbell do Nassim Taleb. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui que ajuda o YouTube a compartilhar ele e se inscreve no canal. Afinal, você quer ser um lucrativo e precisa ser um inscrito do canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo.